Estamos de volta aqui na TINC TV para a apresentação do nosso Pense Nisso, esse programa que acontece diariamente na sua TV e diariamente trazendo aí assuntos dos mais diversos, né? E personalidades marcantes da cidade e da região. Aqui nós falamos do social, político, esportivo, tantos assuntos que saúde, né? Tantos assuntos que já foram debatidos e mostrados nesse nosso Pense Nisso. E hoje nós vamos conhecer um pouco da vida política de São José dos Campos. Afinal de contas, nós estamos em 2020, nós estamos entrando em um processo político, né? Nós vamos ter eleição para prefeito e vereadores no mês de outubro desse ano de 2020. Então é bom, aqui no nosso programa, conhecermos os partidos políticos, as pessoas que compõem esses partidos políticos, os pré-candidatos a prefeito da cidade, não só de São José, de toda a região, os pré-candidatos a vereador também. Então vamos começar a conhecer aqueles que em 2021 cuidarão das nossas cidades, né? E hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria um dos mais competentes homens públicos que nós temos aqui na região, que é o Agrilberto Chagas. Já conversamos com ele aqui no Pense Nisso, já contou um pouco do seu histórico de vida. E hoje nós vamos abordar o lado político do Agrilberto, ele que é um dos comandantes do Partido Novo aqui na cidade e na região. Agrilberto, estamos muito felizes aqui em recebê-lo no nosso Pense Nisso. Tudo bem? Tudo bem. E eu que agradeço bastante, também estou feliz em retornar aqui. É um homem que ajudou muito a cidade de São José dos Campos, tem ajudado, mas ele não é daqui não, hein? Rondônia, não é? Eu nasci em Porto Velho. Eu fui o único da família que nasci, a maioria nasceu no sul do Amazonas, no Humaitá. Mas como é que apareceu aqui em São José, Agrilberto? Na verdade, a gente veio estudar, minha irmã veio estudar na ETEP, e um ano depois, eu e minha mãe viemos para São José dos Campos, e aí eu nunca mais voltei. Todas voltaram, né? E eu fiquei por aqui. Você chegou aqui com quantos anos? 11 anos. Qual foi o seu primeiro emprego aqui em São José? O primeiro emprego foi na feira, feira livre ali da Vila de Ano, lá de Maringá. E depois disso eu fui menor estagiário do Banco do Brasil, com 14 anos, naquela época podia, né? E eu fui estagiário do Banco do Brasil até 17 anos e 10 meses. E aí depois disso eu comecei a dar aula. Com 18 anos, primeiro ano de faculdade, eu já comecei a dar aula e aí também nunca mais parei. Você é formado em quê? Eu sou formado em Ciências Sociais e com especialização em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica, que é onde eu me especializei nessa parte de desenvolvimento de tecnologia, de apoio, né, ao desenvolvimento de tecnologia, patentes, criação de ambientes para desenvolvimento tecnológico, como o Parque Tecnológico, incubadoras e outras desse tipo de arranjos. A primeira incubadora que nós tivemos aqui em São José começou com um trabalho seu, não foi? Na verdade, a primeira foi na Univap, aqui no campus de São José, né? E esse trabalho já veio mais de 20 anos, aí eles vinham fazendo isso. Mas a primeira incubadora que o município realmente patrocinou foi eu que desenvolvi, eu que ajudei a escrever, junto com a minha equipe, né? E foi um trabalho muito interessante e importante que até hoje está por aí. E ela ficava ali na Mário Covas? Ficou primeiro na Mário Covas, aí depois nós transferimos para o Parque Tecnológico e ali no parque hoje eles têm outro nome, mas é a mesma incubadora. E você fez parte da administração do Emanuel Fernandes, né? Fiz, é um trabalho que eu tenho bastante orgulho de ter no meu currículo. Eu coordenei a implantação dos programas de desenvolvimento econômico do Emanuel no primeiro mandato, né, em 97, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e depois criamos os programas Saldo Empreendedor, uma das primeiras do Brasil, programa de microcrédito, atração de empresas. Eu era caçador de empresas, ficava atrás de empresa para vir para São José dos Campos, né? Na época a gente trouxe a Solectron, o Walmart está aí, a Johnson Controls e uma série de outras aí. Foram mais de 3 bilhões de investimento nesse período. Foi um período muito bom na economia aqui de São José, deu um salto, né, muito grande. E depois, já no segundo mandato do Emanuel, nos 2 primeiros anos, eu fui deslocado para criar o Parque Tecnológico, o CECOMP, que era o Centro para Competitividade e Inovação,
E nesse momento eu me desliguei da prefeitura e fui assumir a diretoria executiva de uma organização social que respondia por um conselho de administração que era presidido pelo reitor do ITA, brigadeiro Reginaldo. Então eu fiquei durante 10 anos nessa posição. Bom, então o Parque Tecnológico de São José teve uma participação intensa sua. Teve sim, eu assumi essa responsabilidade, escrevi o projeto, captei recursos, coordenei a governança por um bom tempo. Os 2 primeiros anos nós implantamos o parque, então nós fomos os responsáveis pela implantação, e depois que estava tudo pronto, criou-se uma instituição que assumiu a direção do parque e nós ficamos na direção do fomento dos negócios tecnológicos ali, né? Agora, esse trabalho tão importante que você desenvolveu no Parque Tecnológico, em prol de São José, na busca de empresários, empresas da mais alta tecnologia, né? Foi um trabalho marcante e que impulsionou essa São José que nós estamos vivendo hoje, né? A terra da tecnologia, da mais alta tecnologia. Mas houve um momento, Agriberto, que nós sentimos a sua ausência do poder público, a ausência do Parque Tecnológico, a ausência de Agriberto Chagas de São José dos Campos. O que se deve a isso? Em 2013, quando o governo mudou aqui em São José, eu já estava, por 2 motivos, eu já estava há muito tempo na mesma posição, 10 anos, era uma instituição sem fins lucrativos, e eu, junto com o conselho, já discutíamos isso, olha, não é privado, então é bom renovar, pessoas que têm outra cabeça, né? E eu também sempre fui muito inquieto, ali para mim já não tinha tantos desafios, né? E eu fui convidado para implantar o Parque Tecnológico em Sorocaba, que eles estavam começando, a exemplo do que tinha aqui, era um programa do governo do estado, então tínhamos 5 parques em desenvolvimento, e Sorocaba me convidou, eu me apaixonei pelo projeto também, é um desafio enorme, estava começando, né? E eu fui para lá e assumi a primeira presidência da Agência de Inovação de Sorocaba. E aí, por 2 anos e meio, eu fiquei lá implantando todos os programas, a incubadora, todos os programas de desenvolvimento que o parque tinha, eu implantei lá. E em seguida eu voltei para São José. Acabou o projeto lá de implantação e tal, eu retornei para São José dos Campos. Tá, mas você foi um militante do PSDB, não foi? Fui durante quase 15 anos, eu fui filiado ao PSDB. Antes do novo, que eu ajudei a criar, né? Eu fui sim, filiado ao PSDB. Então ficou em Sorocaba 3 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio em Sorocaba e retornou a São José dos Campos, mas não retornou à prefeitura, né? Sim, e nem retornou ao PSDB. Por quê? Na verdade, quando eu estava em Sorocaba, eu já estava implantando, ajudando a fundar o Novo, e conheci o Partido Novo ainda na sua ideia inicial, em 2010, final de 2010. Me apaixonei pela ideia também, porque era uma ideia de pessoas que nunca tinham ido para a política, e não tinham ex-vereador, ex-prefeito, ex-presidente, ninguém. E aí eu gostei da ideia de não usar fundo partidário, a ideia de fazer processo seletivo para escolher os candidatos, a ideia de ser ficha limpa, inclusive para ser filiado, a ideia de você ter uma governança do partido é muito forte. Então, aí eu acabei não indo para... Tá, o Partido Novo não é tão novo assim, né? Ele foi criado no início dos anos 2010. Ele foi fundado, o partido, em 2011, mas somente em 2015 que ele teve o registro do TSE. Então foram 4 anos para conseguir o registro. Aquelas assinaturas que tem para as pessoas, aí foram quase 1.100.000 assinaturas que a gente colheu no Brasil inteiro durante 4 anos. E em 2015, em setembro, a gente conseguiu o registro. Bom, e nesses 4 anos, como é que foi preparar esse partido para mostrá-lo para o Brasil? A primeira coisa importante nós fomos convencer as pessoas comuns que nunca tiveram na política, que nunca tiveram pretensão política, que tem uma lacuna na política de pessoas assim, né? Tem um certo mito na política de que só pessoas que estão na política, que são filhos de político, que têm recursos, pessoas que têm poder, né, que vão para a política. Então nós criamos um partido justamente para que o cidadão comum que não tivesse esse tipo de filiação ou mesmo de relacionamento pudesse também ir à política desde que tivesse mérito,
como gestor, como pessoa que pudesse ser capacitada para assumir uma posição política. E esse foi o primeiro grande missão, a grande tarefa que nós fizemos. E deu muito certo, porque nós saímos em 2015, quando fundamos o partido, de 2.000 filiados, hoje estamos chegando a quase 50.000 filiados no Brasil, né? Aqui em São José nós tínhamos 400, hoje estamos com 400 quase. Então as pessoas entenderam o recado do Novo, entenderam a tarefa e começaram a se engajar. E hoje nós temos aí um governador de Minas eleito, temos 20 deputados eleitos, 12 estaduais e 8 federais, tem uma bancada, superamos a cláusula de barreira, então é um partido de cidadãos comuns que foram eleitos pela primeira vez, começando agora no novo cenário aí da política no Brasil. Então o partido foi mostrado para o Brasil, mostrado para o eleitor, agora nessa última eleição? Na verdade, nós disputamos a primeira eleição em 2016, em 5 capitais, elegemos 4 vereadores, uma em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e agora, em 2018, nas eleições gerais, nós disputamos aí em 18 cidades, 18 estados, elegemos então essa primeira bancada aí, né? E agora, esse 2020, estamos estreando nas eleições municipais em mais de 30 cidades no Brasil. Bom, e na eleição passada o Novo fez um deputado estadual, né? Fez. Aqui eu fui candidato a deputado federal e a minha dobradinha foi o Sérgio Vitor, que foi eleito. É a única dobradinha que eu fiz, porque eu tinha uma visão que eu coloquei para as pessoas, que a gente precisava ter o voto regional, né? Aqui o Vale do Paraíba é uma análise que eu faço, é uma tarefa que eu me coloquei também, quando eu fui implantar o Novo na região, de que é fundamental nós termos mais representação política. Hoje nós temos um deputado efetivamente daqui, que é o deputado Eduardo Cury, mas nós temos espaço, quase 2 milhões de eleitores no Vale do Paraíba. É impossível a gente ter um deputado só. Precisamos colocar na cabeça do Vale Paraibano, nas pessoas, que é importante ter representação política para trazer não só benefícios para as cidades que estão aqui, mas principalmente para olhar o futuro, olhar os desafios que nós temos aí, que não são poucos, né? Então a gente precisa ter representação política forte. E essa representação política, nós temos falado aqui no nosso programa, conversamos com vários políticos que aqui estiveram, né? Porque o Vale do Paraíba, Gilberto, ele não tem representatividade política nenhuma, né? O que nós temos é muito pouco. E na fatia do bolo, tanto no governo do estado como no governo federal, os maiores pedaços são para aquelas cidades onde tem essa representatividade política, né? Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos, com vários deputados estaduais e federais. E aqui, como você falou, nós temos aí o Eduardo Cury, temos o Sérgio Vitor, a Letícia Guiar, então é muito pouco. Agora, culpa de quem? Nós, eleitores, e culpa também daqueles formadores de opinião que, quando chega em época de eleição, traz candidato de fora, arregimenta ali alguns cabos eleitorais e trazem candidato de fora que levam um caminhão de votos aqui e nunca mais aparece na nossa região. Tá? Com certeza. E na hora da fatia desse bolo nós ficamos com as migalhas. Com certeza. Eu peguei um exemplo quando eu fui a Sorocaba, lá tinham 10 deputados, 4 federais e 6 estaduais. Sorocaba. Quer dizer, eu ficava impressionado com isso, nunca tinha visto nada igual, né? Aí você vê o desenvolvimento de Sorocaba, que é uma cidade que nós temos aqui 1.100 km² de área, ela tem 456, né? Então é uma cidade com 1/3 de São José em território, o orçamento é parecido, mas é uma cidade que tem muito mais obras públicas, mais recursos do governo do estado, recursos federais, porque tem esse é o jogo hoje atual, na regra atual, é isso que acontece. Embora nós acreditamos que deva mudar o sistema político, o voto mesmo, a gente defende o voto distrital, justamente para você ter o teu deputado, o teu político mais perto da população, você consegue cobrar melhor, você consegue inclusive dialogar melhor com o deputado. Eu vejo hoje um deputado federal sozinho, que é o Eduardo Cury, ele tem que dar conta de 41 municípios aí na nossa região, se contar toda a região metropolitana, e isso não é possível, aí acaba falhando com alguns municípios, né? Ou com algumas demandas importantes da região. Então nós precisamos realmente olhar para esse aspecto e fazer mais lideranças. A moçada, a molecada aí está vindo forte, o Sérgio Vitor mesmo é um rapaz novo, eu não fui eleito, mas ele foi, eu tive 24 mil votos, ele teve 29,
e a gente combinou, olha, vamos junto, se eu não for, você vai. Eu tenho certeza que muita gente votou em mim, votou nele e vice-versa. Então, hoje nós temos um representante do Novo aqui, mas a gente precisa fazer muito mais, né? Não só do Novo, como de outros partidos mesmo. Muito mais. Nós conversamos aqui com o Amaury dos Santos, que é o chefe dos investigadores do DEINTER, e ele estava nos explicando aqui que o Vale do Paraíba estava recebendo 8 investigadores para o Vale do Paraíba. Ele estava feliz. Vieram 8 novos investigadores indicados pelo governo do Estado. Aí eu mostrei para ele que o presidente Prudente estava recebendo também 8 investigadores. Então, se você somar o número de habitantes do Vale do Paraíba com o presidente Prudente, tem muito mais. Temos 3 milhões, o presidente Prudente tem 300 mil. Somos 10 vezes uma população maior do que o presidente Prudente. Só que lá eles têm mais deputado. Então nós ficamos com 6, o presidente Prudente também com 6. Perdemos politicamente. Mas daqui a pouquinho nós voltamos nesse Pense Nisso, conversando com Agilberto Chagas, ele que é um dos fundadores do Partido Novo no Brasil, né, que está em São José dos Campos também. E já nós vamos falar dessa caminhada política do Novo aqui em São José e na região. Até já. Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços: manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, cada noiva fica em uma sala exclusiva, além de uma sala só para as madrinhas. São mais de 15 anos trabalhando com noivas e nós sabemos exatamente como tornar o seu dia inesquecível. Celso e Denis oferecem para as noivas um atendimento personalizado e muito especial. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das tendências do mundo moderno. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Pense Nisso na TIM TV, hoje conversando com o professor Agilberto Chagas, falando de política, esse moço que veio lá de Rondônia para São José dos Campos, foi um dos responsáveis pelo Parque Tecnológico em São José dos Campos, uma das referências da cidade para todo o Brasil, para todo mundo. Começou com ele ali numa incubadora lá na Mário Covas, me lembro. Daí, então nós temos que aplaudi-lo por esse trabalho feito em prol de nossa cidade, e Sorocaba também está aplaudindo ele, porque esse trabalho foi desenvolvido lá também, né, Gilberto? Isso, Sorocaba. Então, e ele, em 2011, ajudou a fundar o Partido Novo. Fale um pouquinho do Partido Velho, dos partidos velhos, antes de nós falarmos do Partido Novo, Gilberto. Na verdade, eu não gosto muito dessa divisão entre partido velha e nova política. Eu gosto muito da ideia de boa e má política, né? A boa política, por incrível que pareça, às vezes as pessoas ficam um pouco surpresas quando eu falo isso. Teve um momento, pelo menos na minha adolescência, eu lembro muito disso, independente do partido, você tinha boa política, né? Tinha um limite para a política. Nós tivemos grandes homens políticos no Brasil. Eu gostava muito do Roberto Campos, eu tinha diferenças naquela época, moleque e tal, questionava algumas coisas, mas não dava para negar que ele tinha um discurso belíssimo, né? Tinha uma articulação que era mais de Estado, em prol da sociedade, tinha limites. Ulisses Guimarães, não dá para negar que teve um papel dele. Na esquerda, nós tivemos aí homens importantes também no Brasil, todos os partidos, né? Agora, o que aconteceu, na minha opinião, de uns 20 anos para cá, é que a política foi degringolando, foi criando vícios muito ruins, né? Vícios que fazem com que a má política se sobressaia. Por exemplo, essa relação muito próxima da política com os grupos de interesse. Isso é uma coisa que sempre me incomodou.
Eu tive a honra de trabalhar em São José dos Campos, de entrar na política como servidor público pelo Emanuel, que é um homem que eu aprendi que soube diferenciar o público do privado como poucos, né? E isso me incomodava muito, quando os grupos de interesse, grupos de pressão acabam influenciando a atitude ou a postura dos políticos. Então, essa político como empresarial. Tanto político como empresarial em geral. Outra coisa que me incomoda bastante é o populismo barato, né? As pessoas confundem às vezes populismo com acolhimento. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta de acolher as pessoas. Eu gosto de ser humano, eu sempre fui ligado a pessoas, principalmente mais frágeis, né? Isso não é retórica, quem conhece a minha vida aí sabe disso. Então, isso não é populismo, isso é acolhimento. Populismo é aquele cara que dá um pé de sapato e depois que vota dá o outro, que dá às vezes um pouquinho de comida ali, uma cesta básica e não dá escola para a pessoa se emancipar de verdade, não dá condições para ela arrumar um emprego e subir na vida, não dá condições para ela diminuir a burocracia, para ela gerar sua própria riqueza, o seu negócio, seu carrinho de cachorro-quente, sua lanchonete, o seu bolo, né, que as pessoas fazem para vender. E essa política... E na política atual tem muito disso ainda. Tem muito hoje, viu? E isso é complicado. O Brasil está atrasado do ponto de vista político, porque tem esse toma lá da cá muito forte. E a terceira coisa que me incomoda é que a política ficou muito ligada a grupos de políticos que se apoderam do poder, né? Então o cara, na época da campanha, tem ali um grupo de pessoas que está com ele e vai às vezes acompanhá-lo na gestão quando ele ganha, mas sem competência, sem condições técnicas para aquele cargo que ele está assumindo, só porque é amigo ou só porque teve um trabalho ali na campanha. Então isso eu chamo de má política. Agora, tem a boa política acontecendo. Também falo que em todos os partidos estão aparecendo novas lideranças com essas práticas novas, né? Como, por exemplo, abrir mão de privilégios, né? Aposentadoria especial, moradia, coisas que a gente sabe que não tem, do ponto de vista nem econômico, não é tão significativo a gente pensar ali uma moradia e tal, se a gente for pensar friamente. Mas o exemplo, o poder do exemplo político, ele tem que inspirar as pessoas. E para inspirar as pessoas, você tem que dar o poder do exemplo, né? Se você não der o poder, não der o exemplo, você já está influenciando negativamente para as pessoas. A outra coisa que eu gosto também da boa política é a responsabilidade com a coisa pública. Nós não podemos imaginar que aquele orçamento, aquele prédio, aqueles meios que estão ali é pessoal. Não cabe ao político aquilo, é da população. Então o político que está lá no cargo, ele tem que trabalhar para todos, ele tem que trabalhar para que aquilo seja preservado, que seja multiplicado, que seja feita uma boa economia e que seja investido no bem das pessoas, né? Agora, tudo isso é legal, Agriberto. Eu concordo com você, o pensamento que todos deveriam ter é maravilhoso, mas quando você olha do lado, olha para trás e vê esse país corrupto, né? As instituições, as pessoas, os políticos, como é que você define e como é que você separa isso? Então, eu tenho uma postura muito forte em relação a isso. Eu sempre falo o seguinte, dá para você descobrir desde cedo, desde logo, quando as pessoas se aproximam com outros interesses. É muito claro isso, né? Eu tenho um certo olfato para esse tipo de coisa. Então eu fico sempre procurando identificar qual é o real interesse das pessoas que estão se aproximando. Quando você tem regras claras, daí a importância do partido, o partido que tem uma boa regra de entrada, de permanência, de escolha dos seus políticos, isso afasta 90% das pessoas mal intencionadas. A outra coisa importante em relação à corrupção, as pessoas sempre vendem alguma dificuldade para colher facilidade lá na frente, né? Se você tem a regra clara, isso acaba também, esse problema. Olha, no Novo você escolhe por processo seletivo. Eu fui escolhido agora como candidato a prefeito de São José dos Campos, um pré-candidato a prefeito, um grupo de 11 outros postulantes. Teve 6 meses de processo seletivo, fiz prova, sofri lá com os exames, fiz um monte de entrevista, todos fizeram e foram passando pelo processo.
Quem ficou é quem a banca resolveu que era a pessoa mais preparada para aquele momento. Agora, a política velha imagina o Novo fazendo isso e responde da seguinte forma: a política não precisa de tudo isso, é mais simples, não é assim? Pois é, mas a gente sempre fala o seguinte: todo emprego que você vai buscar, você tem uma dinâmica de grupo, você tem uma entrevista, tem uma análise de currículo. Por que no poder público não tem que ser assim também, né? A gente precisa disso. Está começando, eu falo que isso está começando a acontecer no Brasil, já tem partidos que estão copiando o Novo e a gente quer mesmo que isso que seja disseminado, né? Que não estão usando fundo partidário, aí que já estão dizendo, olha, não vamos usar o fundo partidário, não vamos isso, não vamos aquilo. O Novo foi pioneiro nisso, mas a gente quer que todos os partidos copiem isso, porque isso é importante para o amadurecimento do país, né? Não é só para o partido ou para os nossos políticos, mas para o país. Bom, e rapidamente o Novo já foi para uma eleição estadual e conseguiu ganhar um estado importante que é Minas Gerais, né? Sim, o Zema, né? O Zema, isso. Você tem acompanhado a administração do Zema? O que difere das outras administrações? Tenho sim. A primeira coisa que o Zema fez é a seguinte: o Zema pegou um estado com mais de 100 bilhões ali de dívidas, diversos curto, médio, longo prazo, dívidas estruturais ali, né? Salário atrasado, 13º atrasado, repasse para os municípios atrasado, tudo caótico. Primeira coisa que a gente no Novo prega é a responsabilidade fiscal. Então nós precisamos gastar menos do que arrecada. É uma lição básica que, embora seja óbvia, a gente vê que os políticos não fazem isso. Então o Zema fez isso muito sério. No primeiro ano ele já ajustou, já está conseguindo equacionar o 13º, pagando o anterior, e uma parte desse ano já foi paga também. Equilibrou as contas dos contratos de longo prazo, ele renegociou, está com um programa de privatização que está rendendo quase 120 bilhões, lá, 170 bilhões, né, para o estado inteiro, que vai equacionar a vida de Minas Gerais do ponto de vista fiscal. Selecionou os seus quadros para trabalhar no governo também de forma profissional, com um auxílio de uma empresa contratada, secretário, assessores, independente de partido. O pessoal que foi para a área técnica foi escolhido por competência técnica, com seleção, e agora ele está colhendo os primeiros frutos. Um ano de governo, arrumou a casa, ele vai começar a colher os primeiros frutos agora. E nós acreditamos que é isso que tem que fazer: você equilibra as contas, cria oportunidade para as pessoas mostrarem suas competências, os servidores públicos, né? E depois você começa a investir em coisas importantes, que é educação, saúde, segurança. Que se a gente equaciona bem isso, se a gente deixa uma educação boa e uma segurança boa, qualquer lugar é próspero. As pessoas vão ter dinâmica para crescer, para se desenvolver. Legal, estamos conversando no Pense Nisso de hoje, aqui na TIC TV, com o Agriberto Chagas, ele que é um dos comandantes do Novo, Partido Novo, em São José e na região. Ele que foi um dos fundadores também. Está nos contando sobre o partido. Daqui a pouquinho, ele vai falar do partido a nível de São José dos Campos e da região. Partido Novo, já aqui na TIC TV. Você que precisa cortar o seu cabelo, você que é homem, saiba que tem um espaço dedicado aqui pra você. Tô aqui na Patrone Barbearia, que tem uma promoção super legal agora em dezembro e janeiro. Qual é? Você que estiver assistindo a TIC TV, é um corte de R$30 você vai estar ganhando esse gel. E Wesley, aqui também tem atividades recreativas. Tem um espaço próprio para homens, né? A gente tem uma mesa de sinuca, a gente vai ter um barzinho com salgados, bebida, pra galera vir pra relaxar. Não tem um spa pra mulher? Aqui é o momento do homem. Aqui é pra homem, tá vendo? E também tem estacionamento bem na frente. Fala pra mim o endereço aqui. É Rua Paraibuna, 428, São José dos Campos. E qual é o telefone? O meu é o 988526813. O meu é 97403-1185. E as redes sociais? Instagram, Face, Patrone Barbearia. Então olha só que promoção. Vem, aproveita, porque continua, dezembro e janeiro. Então vem.
Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV, hoje conversando com Agliberto Chagas, ele que é do Partido Novo. E nesse programa Pense Nisso, diariamente nós estamos ouvindo aí personalidades da política de São José e da região. Afinal de contas, estamos em 2020, vamos ter aí eleição municipal, eleição para prefeito, vereador. Então é bom a gente estar atualizado, é bom a gente estar sabendo aí das ideias desse pessoal que vai se candidatar, saber a ideia dos partidos também, né? E hoje estamos conhecendo um pouco do Partido Novo, né? Esse partido que tem feito uma diferença a nível de Brasil. Desculpe, Agliberto, você estava falando no bloco anterior sobre o teu nome ser colocado aí como pré-candidato a prefeito de São José, com mais 11 nomes, e você passou ali por uma sabatina de 6 meses, é isso mesmo que o nome exige? É isso mesmo. Para você ter ideia, nós tivemos várias cidades no Brasil, cidades importantes no Brasil, que tiveram que tiveram postulantes, participaram e não foram aprovados. Temos uma vizinha aqui, Taubaté, que não vai ter candidatura, porque não chegou no final, não teve número suficiente, o que estava inscrito desistiu. Então a coisa não é simples. Quais são as exigências? Tem algumas exigências, uma delas é ter experiência em gestão. Né? Nós não podemos apostar, colocar a marca do partido. O Novo, a gente sempre fala que é mais que um partido, né? É um movimento que tem uma marca, é uma marca forte, uma marca que você olha para o Novo, já imagina uma série de posturas importantes, posturas da boa política que a gente chama, que é essa coisa aí de responsabilidade fiscal, de visão de longo prazo, que é você valorizar as pessoas, né, em geral. E isso é importante que o postulante tenha essa responsabilidade e prática para fazer isso. Então, experiência em gestão é importante. A segunda coisa também é você ser admirado, ter uma certa admiração pela a sua comunidade por você, respeito, já ter feito alguns trabalhos na comunidade, né? A outra coisa é lidar com a complexidade do poder público, principalmente no executivo, que é complexo. Eu já tive lá como funcionário público e eu sei muito bem como é que isso são leis mudam toda hora, Ministério Público, Justiça, Judiciário, você tem o parlamento, os vereadores, não é fácil você equacionar interesses, né? Tem as demandas da própria comunidade que também são complicadas, as empresas, equilibrar tudo isso e trazer para uma governança, alinhar todo mundo no mesmo rumo, olhando para o futuro, olhando para a prosperidade, não é simples. E aí, no processo seletivo, obviamente que as empresas que são experientes nesse tipo de seleção de executivos, elas conseguem capturar o perfil das pessoas adequadamente. Né? É bem diferente mesmo, é bem novo todo esse procedimento aí. E esse partido, Agliberto, ele já está com diretório em todas as cidades aqui do Vale, Litoral, Serra da Mantiqueira? Uma outra inovação que o Novo faz, ele só abre diretório onde ele vai ter candidatura. O Novo aqui em São José dos Campos, nós vamos ter candidatura esse ano com chapa completa, prefeito e vereadores, e nós estamos concluindo o nosso processo de abertura do diretório. Ele não faz provisório, é diretório definitivo, e então nós já temos aí um processo seletivo também para escolher os membros do diretório, que já foram pré-selecionados e estão sendo sabatinados lá para definir, e aí em março, mais tardar, a gente está com o diretório aberto. A gente que acompanha a política há algum tempo, é comum, né? O vereador sai lá de uma cidade longínqua aqui de São José e vem aqui buscar um partido para formar na sua cidade, para usá-lo nesse momento político, se elege ou não, né? Mas se eleger, daqui uns dias ele já está fora do partido, já parte para outra, quer dizer, usou o partido de aluguel. Né? É isso mesmo. Então com o Novo não tem nada disso. O Novo nós temos um diretório que é escolhido num processo bem definido para ser definitivo. Tá, e o Novo vai ter candidato a prefeito em quais cidades aqui do Vale? Aqui só São José. Só São José. Várias cidades aí tentaram, mas não conseguiram cumprir as metas. E isso é definitivo. Nós vamos ter só em São José. No estado de São Paulo nós são 8 cidades por enquanto, tem algumas que ainda estão em processo, mas são 8 cidades no estado. Então, como nós estamos aqui falando para mais de 30 cidades aqui do Vale, Litoral, Serra da Mantiqueira, algumas cidades também do Alto Tietê,
se você é um dos líderes do Novo aqui na região, né? Hoje eu fui o implantador do Novo na região. Hoje, quando o Novo também no seu estatuto, quando você é escolhido postulante a algum cargo, você não participa mais do diretório para não dar conflito de interesse. Isso está no estatuto. Então você não pode participar do diretório nem da executiva, você vai tocar sua campanha e as pessoas que vão cuidar do partido vão cuidar do partido. Então não se mistura, mas eu sou uma liderança, com certeza. O Sérgio Vitor também, que é o nosso deputado estadual. Hoje ele está fazendo um papel aí de representar a região, então ele é fundamental nessa articulação regional. Se alguém tiver interesse em levar o partido lá para a sua cidade, ou mesmo desenvolver lideranças, o Sérgio Vitor hoje é uma pessoa que está com esse papel também de ajudar a desenvolver. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Então, se algum amigo estiver assistindo e quiser levar um Novo para a sua cidade, procura o Paulo Vitor. O Sérgio Vitor pode procurá-lo. Se precisar, eu também nas redes sociais me encontro, professor Agliberto, eu entro em contato com ele e com certeza eles vão ter acesso a... E se essa pessoa procurar o Sérgio Vitor, ele pode ainda implantar um Novo na cidade para disputar essa eleição 2020? Não, essa eleição já não tem mais, porque a gente já fez todo o processo seletivo das cidades também e agora já está definido quem vão ser as cidades. O Novo tem uma preocupação muito forte com o longo prazo. Para implantar tudo isso de novidade que a gente contou para você aqui, Disseu, a gente precisa dar um passo de cada vez, né? Nós somos voluntários, o Novo não tem pouquíssimas pessoas contratadas na direção nacional lá, cuidando do Brasil inteiro, e os demais são todos voluntários, então a gente tem que contar com a boa vontade das pessoas que estão realmente interessadas com todas essas posturas, essas atitudes do Novo, novas aí, e isso não é fácil, então a gente está olhando mais no longo prazo. Em São José, para você ter ideia, nós não tivemos candidatura em 2016 e muita gente se frustrou, saíram, não gostaram e tal. E nós que ficamos no partido entendemos essa missão e hoje a gente tem a oportunidade de lançar uma candidatura. Então não é simples, é uma coisa bem complexa, por isso que a gente está fazendo um passo de cada vez. Agora, nessa sabatina que houve lá no Novo, né, até indicarem o seu nome oficialmente como candidato a prefeito de São José dos Campos, o que você disse a eles que vai fazer por essa sua cidade? Então, sempre que me perguntam a alma, eu brinco assim, eu estou procurando resgatar a alma de São José. Na minha opinião, nós perdemos um pouco a nossa alma, né? Eu vou explicar. Há 70 anos atrás, nós começamos um processo aqui em São José, 70 e poucos anos atrás, de criar aqui o CTA, o ITA, né? E aí junto com isso vieram muitos talentos para São José dos Campos. Atraídos por esses talentos vieram as indústrias, você com certeza lembra bem disso, desse processo todo, década de 70 para frente, foi um boom isso aqui, né? Estourou. E obviamente onde você tem talentos, onde você tem prosperidade econômica, a gente tem um crescimento das pessoas também. Mas eu percebo que de um tempo para cá, nós fomos perdendo isso até por motivos de reestruturação econômica mundial, por motivos de redução do número de empresas, e a coisa foi ficando difícil aqui. E aí nós nos perdemos um pouco na formação das pessoas. Hoje nós perdemos uma ETEP, perdemos um Olavo Bilac, perdemos o Sinésio Martins, perdemos escolas técnicas fantásticas aqui na cidade. O ITA é uma instituição de ensino maravilhosa, mas atende lá 200 e poucos alunos. Você tem aí hoje uma FATEC, Unifesp, Unesp, que da gestão do Cury para cá começou a crescer, mas até então a gente só tinha o Unesp aqui, o ITA, de escolas públicas, né? Então a gente precisa resgatar isso, preparar melhor as pessoas. A outra coisa que eu sinto que a gente perdeu foi a responsabilidade um com o outro. A gente foi ficando uma cidade distante, as cidades que não fazem pontes entre as diversas regiões, ficou aquela a turma dos pobres, a turma dos ricos. Isso não pode acontecer assim. Qualquer lugar do mundo que prosperou, as pessoas estão no mesmo barco, elas brincam juntas pela cidade, elas têm os símbolos da cidade com elas. Aqui eu sempre falo o seguinte: se você quiser pegar um souvenir aqui do
do ITA, do CTA, do INPE, da Embraer para comprar e mandar para um primo seu distante, você não encontra nem na banca de revistas, né? Então a gente precisa resgatar esse orgulho. Uma réplica de um aviãozinho você não existe, a gente precisa resgatar. Se a gente for para a área esportiva, eu cresci quando moleque indo para o Martins Pereira a pé aqui do Jardim Maringá até lá no estádio, ou de bicicleta, para assistir o Tião Marino jogar bola. E a gente era Águia do Vale, aquela moçada aí e tal, tinha isso na pele, né? Nós temos esse orgulho forte de construir avião, construir satélite e tal, mas não temos um time de futebol que nos une, né? E tá aí, estão tentando e tal. A gente teve a época do basquete, a época das gincanas entre escolas que existiam em São José dos Campos, maravilhoso. Tínhamos aqui uma coisa que eu sempre falo com ele quando eu encontro na rua aí, tinha candidato a prefeito mirim, que era uma coisa importante para a cidade. Jogo, né? Das indústrias. Jogo das indústrias, movimentava a cidade inteira. Então, na medida que a gente foi crescendo, nós fomos perdendo nossa alma. Nós precisamos resgatar isso. E para resgatar isso, nós precisamos focar, isso eu falei no meu desafio lá, focar nas pessoas. Né? É importante fazer prédios, é importante fazer escolas, pontes, fazer um monte de coisa, mas a gente precisa entender de uma vez por todas que ali dentro da escola, que atravessando a ponte, que vivendo nos prédios, estão pessoas. Né? Então nós precisamos cuidar mais do conteúdo do que da forma. E isso politicamente não é fácil, porque as pessoas se iludem um pouco às vezes com prédios, com coisas monumentais e tal, mas a gente no final do dia vai para casa, precisa estar lá, levar o pão de cada dia, e o pão de cada dia, cada vez mais depende de uma boa escola, depende cada vez mais de uma boa formação, depende da solidariedade das pessoas, né? E as pessoas não podem se distanciar. Eu gostei desse desafio que me colocaram e que eu me coloquei também, de fazer uma cidade de volta para as pessoas. Essa é o que eu acho que, acredito que foi o que deu a definição final, a última entrevista que eu fiz, olhando para o olho das pessoas que estavam na banca, falei, olha, eu quero ser o prefeito que vai ser lembrado lá na frente como um prefeito que cuidou das pessoas de São José e que levou para um outro patamar de prosperidade. Qual é o nome do programa? Pense Nisso. Então, pense nisso que ele falou. Legal o papo com o Agriberto Chagas, que oficialmente, pelo Partido Novo, é o pré-candidato a prefeito de São José dos Campos. Daqui a pouquinho, no quarto e último bloco, nós vamos ouvir um pouco mais do Agriberto, seus projetos, seus pensamentos para um futuro de uma São José melhor. Já, aqui no Pense Nisso. Fique ligado. Bom, sabe aquela pizza gostosa com aquele caldinho, acompanhado também de massas? Tudo isso você vai encontrar em um único lugar. Estamos aqui na Mários Pizzaria, em São José dos Campos, na Avenida Cidade Jardim. E olha, você vai conferir aqui na tela agora um lugar maravilhoso, familiar, onde você vai vir com a sua família e saborear a melhor pizza rodízio de massas e caldinho também. Confira nas imagens. E adesso, Orsa Maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta? Dove sta Zazà? Io penso che sono innamorato di lei. E anote o preço do rodízio completo de domingo a quinta-feira. Sabe quanto você vai pagar no rodízio completo? Somente R$ 22,90. Então faça já a sua reserva aqui na Mários Pizzaria. Anote o telefone 3937-5001. Se você quiser fazer aquela confraternização, trazer os amigos, trazer a família, esse é um excelente lugar. Lembrando, aqui, gente, abre todos os dias, tá certo? Todos os dias, das 18 horas até a meia-noite. Avenida Cidade Jardim, número 2339, no Jardim Satélite. Temos também o WhatsApp, o 98282-5001. Mários Pizzaria e Restaurante.
Muito bem, estamos de volta aqui na TINC TV, no nosso Pense Nisso, falando de política hoje, hein? Afinal de contas, estamos em 2020, 2020 é o ano de elegermos o prefeito para os próximos 4 anos e também os novos vereadores, né? O novo legislativo da cidade. E hoje recebendo aqui com muito carinho o Agliberto Chagas, pessoa competente, ele é um dos responsáveis pelo Partido Novo, contou aí que realmente o Partido Novo faz a diferença, é bem novo mesmo, né? Procedimentos aí que nós não tínhamos visto na política, viu, Agliberto? É verdade, a gente preparou o partido com bastante carinho e olhando as lacunas que a política brasileira tem. Né? Bom, e ele é uma pessoa experiente, já esteve no nosso programa, já contou sua vida, né? Professor de... Eu sou professor de inovação e empreendedorismo da FATEC. Professor da FATEC, ajudou a implantar o Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos, e de repente o Partido Novo teve que passar por uma sabatina aí para ver se ele tinha perfil para ser prefeito da cidade. Então, imagina os demais, né? Ficar lá para trás. E ele é o candidato a prefeito do Partido Novo. Agliberto, o problema maior da cidade aqui, um dos problemas é a segurança, né? Como é que o Novo vê a segurança, a saúde e a educação do município? Hoje, essa pergunta é bem oportuna. Hoje eu tive um caso que aconteceu comigo, meu celular foi hackeado e eu fui fazer um boletim de ocorrência. Eu cheguei à delegacia aqui na Humaitá e vi a condição da delegacia, né? Obviamente, a Polícia Civil, a Polícia Militar é competência do governo do Estado. Mas eu não me conformo com isso, sabe, Disseu? Uma cidade que tem 2,6 bilhões de orçamento, quase em caixa, né? Não é possível que a gente não consiga fazer uma parceria com o governo do Estado e colocar recursos na Polícia Civil, na Polícia Militar, para incrementar, junto com a Guarda Municipal, a segurança do cidadão. Ah, mas isso é problema do governador. Não. O problema do município aqui, o problema do cidadão joséense, das pessoas de São José, é problema da prefeitura, é problema do prefeito, né? Então, eu estava conversando lá com o investigador, depois fui muito bem recebido lá pelos investigadores, pelo delegado, uma pessoa fantástica, doutor Sidney. E aí, eu estava conversando com ele isso, que nós precisamos criar um novo modelo de segurança para a cidade, não só um modelo usando inteligência, é importante usar inteligência, hoje tem tecnologia, tem rastreabilidade, nós podemos fazer um monte de coisa, mas nós precisamos resgatar as pessoas que estão em situação de risco, porque é ali que os bandidos, que a criminalidade recruta os seus soldados. Então eu estou andando na cidade, eu tenho me indignado bastante e essa indignação tem me ajudado a ir para frente também. Como é que pode uma cidade ter 2 tipos de cidadão? Cidadão de primeira e cidadão de segunda classe. Quer ver um exemplo? A escola municipal ela é boa, ela está arrumada e tal. A mesma série, por exemplo, lá, o primeiro ano do ensino fundamental, uma escola do estado é péssima. A escola depredada, suja, né? Com professores desmotivados. Como é que o que a gente tem? Aí aquela criança da escola municipal vai para casa e o coleguinha dela que estuda na estadual vai para o bairro também, os dois ali têm informação diferente. Vai criar cidadão de segunda classe, lá na frente ele não consegue emprego porque não teve uma boa formação básica, né? Então, nós precisamos, a educação é a mesma coisa, a segurança é a mesma coisa. Nós não podemos dizer que o problema não é nosso, da prefeitura, do poder local, da sociedade em geral, das instituições todas. Nós precisamos ter um pacto na cidade pelo resgate da nossa sensação de segurança. Não adianta vir com indicadores bonitos, bacanas, melhoraram, o trabalho da PM é fantástico, da Polícia Civil é fantástico, eu não consigo imaginar como que um policial civil trabalha numa delegacia caindo aos pedaços, faltando recursos, faltando tecnologia e ainda por cima expondo a sua vida, né? Então a gente precisa resgatar isso. Na saúde... E uma delegacia no coração da cidade, hein? No coração da cidade. Não tem sentido, o senhor passa lá, eu teria vergonha se eu fosse prefeito de deixar uma delegacia daquele jeito. Eu não consigo imaginar isso. Aqui não vai nenhuma crítica pessoal, mas é institucional. O prefeito da cidade ele é uma instituição, ele tem que olhar para a cidade como um todo, né? A questão da saúde é uma questão muito complexa. Nós temos uma cidade bem estruturada e atrai outras cidades, munícipes de outras cidades que não têm recursos lá. Então isso incha
a capacidade de atendimento aqui, entope o atendimento dos prédios, do serviço de saúde em geral, as unidades básicas de saúde, as UPAs, hospitais e tal. Mas eu percebo que tem muito problema aqui de gestão. Eu tenho estudado muito, tenho visitado os postos de saúde, tenho visitado aí os médicos, conversado, tem muita questão de gestão. Um exemplo que eu gosto de dar é quando você faz um aplicativo que gerencia o acesso ao posto de saúde e tal, ele só funciona até o balcão. Do balcão para dentro você não consegue mais funcionar. Precisa do exame, 2 meses, vai para um lugar, vai para o outro. Cirurgia, tem cirurgia com 2, 3 anos de fila. 2, 3 anos de fila, uma cirurgia oncológica, uma cirurgia que é uma doença que vai se agravando com o tempo, a pessoa morre ou sofre, né? Então a gente precisa olhar isso. Eu me preocupo bastante, eu estava olhando o orçamento de 2013 para cá, houve uma inversão, de 2016 para cá, houve uma inversão do gasto da saúde. Hoje, o maior gasto da saúde é com alta complexidade e a prevenção, que é os postos de saúde, onde tem um clínico geral ali, ele foi diminuído o orçamento. Eu tenho falado para a minha equipe lá que está estudando esse plano que a gente vai apresentar para a cidade, que a gente precisa trabalhar a saúde e não a doença. Depois que trabalha a doença, ela fica mais cara mesmo, né? Aí a gente vai ter que gastar mais. Então, se não trabalha a prevenção, der uma boa condição de trabalho ali para as pessoas, não vai. E a educação, por fim, eu atribuo muito à formação dos professores, ao péssimo salário dos professores, a qualificação dos diretores, gestores que são escolhidos por indicação política e não por competência de gestão, técnica. A gente precisa mudar isso. Eu gosto muito da ideia de hoje você conseguir equacionar a cidade, as escolas, para que as crianças estudem perto de onde elas morem de verdade, não tem que ficar se deslocando para outros lugares. A outra questão importante também é que os talentos os melhores alunos consigam ter bolsa de estudo nas escolas mais avançadas da cidade. Nós temos aqui em São José várias escolas boas que a prefeitura podia custear bolsas para esses alunos estudarem, para ter oportunidade de crescimento. E aos poucos também a gente pretende dar bolsa de estudo para os alunos da cidade estudar nessas escolas melhores. O professor é uma proposta que a gente tem, uma questão de honra, de fazer o professor ser de novo respeitado pela sociedade, ganhar adequadamente, também entregar melhores resultados, né? E isso a gente está trabalhando muito forte de achar dinheiro no orçamento para criar a valorização dos professores, do médico e dos policiais. Isso é muito importante, porque ontem nós estávamos ouvindo aqui a professora Adriana Jorge e também o Maurílio Oliveira, 2 professores experientes aqui na cidade. Um aposentou e eles estavam comentando justamente sobre isso, a ausência do Estado, do município junto à educação, e em consequência levou a que os jovens não querem mais se tornar professores. Antigamente as meninas queriam ser professoras, tinha uma honra, né? Sim. Poder fazer um magistério. Né? Hoje não. Então, como é que ficaremos no futuro, né? Se não temos professores? A gente olha o resultado da pesquisa mundial chamada PISA, que é a que mede os indicadores de educação. O Brasil está em últimas posições em matemática, que é lógica, linguagem e ciências, né? Aí você vai ver o orçamento que nós temos no Brasil, que dá 6% do PIB do Brasil, que o PIB do Brasil é quase 4 trilhões, né? 6% é investido na educação no Brasil. E os resultados são os piores, os 70 últimos lugares lá. Então a gente não pode imaginar que é falta de dinheiro. Na minha opinião, é gestão e priorização. Eu, por exemplo, não priorizaria obras se não tivesse uma boa educação no município, uma boa saúde, uma boa segurança. Obras desnecessárias, né? Então, é uma questão de modelo político. Essa é uma diferença que a gente vai trazer para a cidade, de esse modelo ajudar a priorizar o que a cidade de fato precisa, mas olhando as pessoas e não olhando coisas que a gente não faria aí para desenvolver a cidade, né? E como é que está o time de vereadores do Partido Novo? Então, para minha surpresa, para a surpresa da direção do Novo, está muito demandado. Nós estamos também, é um processo seletivo, eles estão são 3 fases,
Terminou a primeira agora, da primeira turma vai ter uma nova turma agora, uma inscrição para a nova turma. A primeira turma terminou com 29 inscritos, desses 29, 22 mais ou menos aí estão sendo aprovados e vão passar daí para a segunda fase, que são entrevistas com a banca, e a terceira fase eles têm que cumprir algumas metas de mobilização, de inserção na sociedade, como por exemplo as redes sociais, organizar eventos, para mostrar como se fosse simular uma campanha mesmo, para eles treinarem aí o exercício da política, do convencimento. Mas para minha surpresa a qualidade é excelente, assim, né? Nós temos uns 3 que já foram candidatos em outros momentos, mas a maioria nunca foi candidato, então estão indo pela primeira vez. E essa nova legislação eleitoral aí ajudou o Partido Novo, ajudou a política nacional? Eu acredito que sim. Essa parte, por exemplo, do fim das coligações proporcionais, ela ajuda bastante, porque agora o candidato a vereador ele vai ter que lutar por ele, né? Então os partidos estão escolhendo os seus campeões de votos ali, porque não tem mais aquela equação que partidos com pouca representação se coligavam com outro e acabavam elegendo os efeitos tiririca, né? Os efeitos tiririca e outros aí. Então isso eu gostei. A questão do fundo eleitoral é uma vergonha. Temos aí, hoje foi sancionado recentemente aí, né, 2 bilhões de fundo eleitoral, de fundo partidário. Nós não usamos, nós vamos ter esse ano, ano passado nós tivemos quase 22 milhões de fundo eleitoral, a gente não usou um centavo ali para... O presidente sancionou e disse: quem tirar o fundo eleitoral, não vote naqueles que usarem o fundo eleitoral, né? É uma pressão também para que ele assinasse, né? Tem uma pressão aí do parlamento e tal, mas ele poderia ter assinado, não ter assinado e ter colocado isso aí para a sociedade, rediscutir com os seus representantes, né, os deputados, mas eu acredito que ele teve lá os motivos dele. Eu, sinceramente, para mim não mudou nada. O Novo não usa, não vai usar. O Novo só usa os 5%, que é obrigatório. Teve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral ano passado, que obriga o partido a usar 5% do fundo eleitoral que o partido tem direito para questões ligadas a mulheres. Então, palestras, eventos, cursos, treinamentos ligados a questões das mulheres. Mas é porque é obrigado a usar. O restante está guardado em uma conta, investido lá no Banco do Brasil. Se você entrar no site do Novo, você vai ver, vai ver a prestação de contas lá guardadinha. E nós estamos tentando devolver esse dinheiro, mas não existe previsão legal para isso. E o gasto para a sua campanha? A minha campanha, eu conversei com alguns amigos que tem bastante assim... eu falei: olha, eu sou classe média baixa, professor universitário, minha esposa é médica, a gente tem bastante filho ainda estudando, não consigo tirar dinheiro de casa para colocar em campanha. Mas graças a Deus tem um grupo de amigos que começaram a gostar das minhas ideias, que já experimentaram os meus projetos no passado e que estão se organizando, fazendo camiseta, na campanha vamos fazer vaquinha, vamos fazer jantar, vamos fazer churrasco para arrecadar recurso. E como deputado federal. O deputado federal eu tive 24 mil votos com 40 mil reais, 42 mil reais de gasto, né? Tudo assim, né? Pedindo para as pessoas, amigas e tal. Foi bastante interessante, porque a pessoa, quando te dá dinheiro para uma campanha política, é porque ela vai do coração mesmo, né? Isso é muito bacana. As pessoas respondem quando gostam da ideia, quando sentem que elas se veem naquele projeto, estão representadas naquele projeto, elas de fato... acompanham a gente nessa jornada. Aproveito inclusive para pedir aí, você que gostou das ideias, no momento adequado eu vou aí conversar com você para buscar um pouco de recurso para a gente fazer esse projeto virar. Legal, nós estamos conversando com o Agriberto Chagas, ele que é do Partido Novo, e é um partido novo, não só em São José, como no Brasil, né? E esse ano vem com tudo aí, trazendo o Agriberto como seu cabeça de chapa, candidato a prefeito de São José dos Campos. Agriberto, para encerrar o nosso Pense Nisso de hoje, estamos conversando com o pré-candidato a prefeito, as câmeras estão à sua disposição para você conversar com o seu eleitor aí, para esse 2020 você poder chegar. A primeira coisa, Disseu, que eu falo para todo mundo é o seguinte: é uma honra enorme ter essa oportunidade. Mesmo como candidato, não estou pensando só na disputa, só em ganhar. As pessoas às vezes me criticam: isso é falsa modéstia. Não é.
Eu estou muito honrado de trazer toda a minha experiência e poder retornar aquilo que São José me deu. São José me deu nome, sobrenome, me deu filho, família, né? Me deu pertencimento, né? Hoje, em qualquer lugar que eu ando em São José dos Campos, eu sinto a vibração da cidade. Eu sou romântico, apaixonado pela cidade, pelas pessoas aqui. Então eu tenho uma honra enorme, né, de poder estar tendo essa oportunidade. A segunda coisa que eu também tenho falado para as pessoas, é possível a gente cuidar das pessoas e fazer uma cidade próspera. Não é conflitante essas duas coisas. Eu estou muito disposto a provar essa tese, né? De que é possível a gente resgatar a alma de São José, e a alma de São José está no joseense. Parece frase feita, mas eu sou assim mesmo. Como professor, a gente fica sempre tentando ilustrar aquilo que a gente está sentindo ou que a gente está tentando passar. Claramente é isso que eu estou tentando passar para vocês, espero que consiga, é que é possível a gente cuidar das pessoas e ter uma cidade próspera. Obrigado. Eu que agradeço. Tá aí, Agliberto Chagas foi o entrevistado de hoje do nosso Pense Nisso aqui na TIM TV, falando sobre o Partido Novo e se colocando aí como pré-candidato a prefeito da cidade de São José dos Campos. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Estou à disposição. E ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E amanhã estaremos de volta aqui às 10 da noite com mais um Pense Nisso na TIM TV. Um abraço e até lá.